Anya sempre acreditou que seu casamento com Sergei era um porto seguro em um mundo turbulento. Eles se conheceram 8 anos atrás em um evento corporativo na empresa onde ela trabalhava como profissional de marketing e ele como engenheiro-chefe. Uma faísca se acendeu à primeira vista, rapidamente florescendo em um amor profundo e caloroso. Sergei era exatamente o homem com quem ela sonhava. Atencioso, confiável, com um sorriso gentil e braços fortes que a abraçavam de uma forma que fazia todas as preocupações desaparecerem. 2 anos depois, eles se casaram em um pequeno e aconchegante restaurante à beira do rio, cercados por seus entes queridos, e Anya acreditava sinceramente que apenas um futuro brilhante os aguardava. Os primeiros anos de vida a dois foram verdadeiramente repletos de felicidade. Mobiliaram o apartamento juntos, fizeram pequenas viagens pela Rússia, sonharam com filhos e fizeram planos para o futuro. Sergei repetia frequentemente que Anya era a melhor coisa que já lhe tinha acontecido. À noite, sentavam-se na cozinha, tomavam chá e partilhavam os acontecimentos do dia, rindo dos pequenos contratempos e apoiando-se mutuamente nas decisões importantes. Anya sentia-se verdadeiramente amada e protegida. Contudo, gradualmente, uma sombra começou a insinuar-se nas suas vidas, algo que ela inicialmente não notou. Tudo começou com as visitas da sogra, Helena Viktorovna. Uma mulher alta e imponente, com um olhar penetrante e um penteado impecável, ela sempre parecia de surpresa, trazendo uma cesta de tortas caseiras e abraços aparentemente calorosos. «Sinto muita falta do meu filho», dizia com um sorriso, mas com o tempo, Anya começou a notar uma estranha tensão na casa após cada visita. Sergei ficou pensativo. Abraçava a esposa com menos frequência pela manhã e as conversas entre eles se resumiam cada vez mais a frases curtas. Anya tentou atribuir isso ao cansaço do trabalho, mas seu coração lhe dizia que havia algo mais. Certa noite, após mais uma longa conversa a sós entre sua sogra e seu filho, Anya ouviu um fragmento de uma frase vinda do corredor. «Você merece mais, Seriosa. Ela é uma boa moça, mas é isso mesmo que você quer para o resto da vida». A voz de Helena Viktorovna era suave, quase carinhosa, mas as palavras cortavam como uma faca afiada. Anya congelou junto à porta, sentindo as mãos gelarem. Não fez escândalo. Simplesmente voltou silenciosamente para o quarto e ficou acordada por um longo tempo, encarando o teto. No dia seguinte, Sergei estava distraído e quando Anya perguntou cautelosamente se estava tudo bem, ele respondeu com seu habitual: «Está tudo bem, não comece». A partir daí, as pequenas críticas tornaram-se mais frequentes. Sua sogra ligava quase diariamente, perguntando o que Anya havia feito para o jantar, como ela estava e se estava trabalhando demais. «Meu filho está acostumado ao conforto do lar, não a mulheres de carreira», disse ela certa vez durante o jantar, sorrindo como se fosse uma piada inocente. Anya sorriu de volta, mas por dentro tudo era um aperto no coração. Ela tentava ser a nora perfeita, ajudava Helena Viktorovna com as compras, ouvia suas histórias sobre a juventude e até sugeria passeios juntas. No entanto, quanto mais se esforçava, mais frio se tornava o olhar da sogra. Anya se lembrava de como, nos primeiros meses após o casamento, Helena Viktorovna parecia uma mulher sábia e compreensiva. Elas escolheram juntas as cortinas para o novo apartamento e discutiram receitas. Mas agora, Anya via um lado diferente. Sua sogra habilmente semeava dúvidas, insinuava que Anya era independente demais e depois reclamava com o filho que a nora raramente ligava primeiro. Sergei, acostumado a respeitar a mãe, cada vez mais concordava com ela em discussões banais. «Mamãe só está preocupada com a gente», dizia ele dando de ombros. Anya assentiu, mas o cansaço crescia dentro dela. Um dia, enquanto revirava coisas antigas no armário, Anya encontrou uma pilha de cartas. Eram de Helena Viktorovna para Sergei, escritas antes do casamento.
Nelas, a sogra descrevia em detalhes por que esta ou aquela moça não era a pessoa certa para o filho e o aconselhava a ser mais cauteloso nas escolhas. A última carta era de um mês antes do noivado. Não se apresse, filho. Pessoas como ela mudam muito rápido depois do casamento. Você sempre será a minha prioridade. As mãos de Anya tremeram. Ela não mostrou a carta ao marido imediatamente, decidindo esperar o momento certo para conversar com calma. Naquela noite, Sergei voltou do trabalho mais tarde do que o habitual. Anya preparou seu jantar favorito, pôs à mesa e tentou puxar a conversa. Seriosa, encontrei algumas cartas antigas da sua mãe. Ela sempre foi contra o nosso casamento? Ele olhou para ela com ar cansado, massageando as têmporas. Mamãe só está preocupada. Ela me criou sozinha, você sabe disso. Não ligue para palavras antigas. A conversa logo se dissipou, e Anya sentiu novamente aquela barreira invisível que crescia entre eles a cada mês que passava. Mas a verdadeira preocupação surgiu depois, quando Anya viu acidentalmente mensagens no celular do marido. Helena Viktorovna escrevia quase todos os dias. Conselhos financeiros, insinuações de que Anya estava gastando demais com seus hobbies, perguntas sobre seus planos para o futuro. Uma mensagem em particular ficou gravada em sua memória. Se alguma coisa acontecer, você sempre pode voltar para casa, filho. Estou sempre do seu lado. Anya desligou o telefone, sentindo o mundo ao seu redor oscilar levemente. Ela não fez escândalo. Em vez disso, começou a observar atentamente. Entretanto, a sogra aumentou sua presença. Começou a visitá-lo com mais frequência, trazendo presentes exclusivamente para o filho, excluindo Anya das conversas. Você entende? Seriosa e eu sempre fomos muito próximos, disse ela com um sorriso, acariciando a mão do filho. Anya assentiu, mas por dentro crescia uma determinação para resolver tudo. Ela não queria perder sua família para as maquinações de outra pessoa, mas não aguentava mais a pressão constante. Certa noite, quando Helena Viktorovna passou a noite em casa novamente, Anya ouviu a sogra conversando baixinho com Sergei na cozinha. Você merece uma mulher que viva só para você, que não fique por aí fazendo o que quer. Veja como ela mudou. Sua voz estava cheia de preocupação, mas as palavras eram venenosas. Anya ficou parada no corredor, cerrando os punhos, e naquele instante percebeu. Aquilo não era apenas amor materno. Era uma interferência genuína em suas vidas, destruindo lenta, mas seguramente, tudo o que haviam construído juntos. Seu coração batia tão forte que Anya mal conseguia respirar. Ela voltou para o quarto, deitou-se e ficou encarando a escuridão por um longo tempo. No dia seguinte, decidiu agir. Precisava encontrar provas, entender a extensão da influência de sua sogra. Anya não fazia ideia de que essa descoberta a levaria a segredos ainda mais chocantes, segredos que virariam sua vida de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, Anya acordou determinada a descobrir o que estava acontecendo. Ela não iniciou conversas francas, sabendo que isso só aumentaria a tensão. Em vez disso, começou a coletar informações silenciosamente, observando e analisando cada movimento. Sergei saiu para o trabalho mais cedo do que o habitual, e Helena Viktorovna ficou no apartamento sob o pretexto de ajudar nas tarefas domésticas. Sorrindo, Anya sugeriu tomar um café, e sua sogra aceitou de bom grado. Enquanto conversavam, Helena Viktorovna voltou a mencionar a importância de uma mulher ser capaz de sacrificar seus próprios interesses em prol da família. Sabe, Anya, quando eu era mais jovem, não pensávamos em carreiras como pensamos agora. O principal é que meu marido esteja feliz, disse ela, mexendo a xícara com uma colher. Anya assentiu, mas por dentro fervia de raiva. Lembrou-se do livro A Dinâmica das Relações Familiares, da renomada psicóloga Irina Sokolova, no qual a autora descreve em detalhes como pais superprotetores podem destruir os casamentos de filhos adultos, criando conflitos ocultos e sentimentos de culpa. Essas palavras agora pareciam proféticas.
Ania conduziu cuidadosamente a conversa para as lembranças da infância de Sergei e sua sogra se abriu com entusiasmo, compartilhando histórias em que sempre fora o principal apoio do filho. Naquela tarde, quando Helena Viktorovna saiu a negócios, Ania resolveu dar uma olhada nos documentos. Em uma gaveta da escrivaninha, encontrou vários extratos de contas conjuntas. Os valores que Sergei transferiu para a mãe eram visivelmente maiores do que ela esperava. Para tratamento, para reparos, diziam os bilhetes. Ania sentou-se em uma cadeira, sentindo-se um pouco tonta. Eles sempre haviam planejado esse dinheiro para fins compartilhados, talvez por uma reforma no apartamento ou uma viagem dos sonhos. Agora estava ficando claro onde parte do orçamento familiar havia sido gasta sem o seu conhecimento. Naquela noite, Sergei voltou cansado. Ania havia preparado o jantar e tentado criar um ambiente aconchegante, mas a conversa ainda girou em torno da sogra dele. Mamãe ligou hoje e disse que você tem sido um pouco frio com ela. Ela está preocupada connosco, comentou ele, sem levantar os olhos do prato. Ania respirou fundo e decidiu ser honesta. Serioja, encontrei cartas antigas e vi as transferências de dinheiro. Por que você não me conta tudo? Somos uma equipe. Ele suspirou, empurrou o prato para longe e olhou para ela com cansaço nos olhos. São assuntos de família, Ania. Mamãe está sozinha. Ela precisa de apoio. Você sempre foi independente e ela é a minha razão de viver. As palavras do marido a atingiram em cheio. Ania sentiu a rachadura invisível em seu relacionamento se transformar em um abismo profundo. Ela lhe contou como se sentia, como sua sogra interferia em suas vidas de forma sutil, porém persistente, semeando dúvidas. Sergei ouviu, assentindo ocasionalmente, mas suas respostas denunciavam a defensiva habitual de sua mãe. Ela tem boas intenções, não exagere. Aquela noite terminou em silêncio e Ania, pela primeira vez em muito tempo, deitou-se para dormir na beira da cama, sentindo a frieza entre eles. No dia seguinte, Helena Viktorovna chegou novamente, desta vez trazendo presentes para o filho, uma camisa nova e seus doces favoritos. Ela abraçou Sergei com tanto carinho, como se Ania nem estivesse ali. Meu filho, você parece cansado. Talvez devesse descansar mais em vez de gastar tanta energia com tudo. Ania ficou por perto, observando o marido relaxar na presença da mãe, os ombros caírem e o sorriso se tornar genuíno. A cena era ao mesmo tempo comovente e assustadora. Ela sabia que a luta seria mais difícil do que parecia. Tentando manter a paz, Ania sugeriu um jantar em família no fim de semana. A ideia foi aceita, mas enquanto cozinhavam, Helena Viktorovna recomeçou com seus comentários sutis. Anetchka, você está usando temperos demais de novo? Seriosa gosta de coisas mais simples. Sabe, eu li num artigo do renomado terapeuta familiar Alexander Morozov que comentários insignificantes como esses podem se acumular e destruir a confiança no casal, respondeu Ania suavemente, tentando manter a calma. Sua sogra sorriu, mas algo frio brilhou em seus olhos. Esses psicólogos modernos só confundem as pessoas. Na vida, tudo é mais simples. O jantar transcorreu em um clima tenso. Sergei estava sentado entre duas mulheres, cada uma tentando chamar sua atenção. Ania falava sobre seus planos de trabalho, um novo projeto que poderia lhe render uma boa renda. Helena Viktorovna imediatamente mudou de assunto, para a importância de uma esposa estar em casa, especialmente se tivessem filhos no futuro. Meu filho sempre sonhou com uma família grande, onde a mãe se dedicasse inteiramente ao lar. Sergei permaneceu em silêncio, olhando de uma para a outra. Ania sentiu uma onda de ressentimento subir dentro de si, misturada com uma determinação de não desistir. Mais tarde, quando sua sogra foi para o quarto de hóspedes, Ania encontrou novas mensagens no celular do marido. Helena Viktorovna escreveu: Não deixe que ela influencie nossas decisões. Você sempre poderá contar comigo. Ania tirou prints da tela, com o coração disparado.
Ela percebeu que não se tratava de uma mera interferência, era uma campanha completa para dividir a família. Na manhã seguinte, ela decidiu ter uma conversa séria com Sergei, mas ele saiu cedo novamente, alegando um projeto urgente. Os dias se arrastavam em constante tensão. Ania percebeu que Sergei começara a compartilhar seus pensamentos com ela com menos frequência e a ligar para a mãe com mais regularidade. Um dia, ela ouviu por acaso uma conversa telefônica entre os dois. Helena Viktorovna dizia que Ania era egocêntrica demais, que uma esposa de verdade deveria saber ceder. Você merece paz, filho. Essas palavras ecoaram na cabeça de Ania o dia todo. Ela se sentia uma estranha na própria casa, como se a sogra estivesse gradualmente tomando seu lugar. O clímax aconteceu numa noite em que Ania voltou mais cedo do trabalho e encontrou Helena Viktorovna remexendo em seus pertences pessoais, uma gaveta cheia de documentos e o diário que Ania guardava para si. "O que você está fazendo?" perguntou, tentando manter a calma. Sua sogra se virou sem demonstrar o menor constrangimento. "Eu só queria te ajudar a resolver isso. Sabe, eu sempre fico do lado da família." Naquele instante, Ania percebeu a profundidade da influência. Não se tratava apenas de controle. Era uma invasão de seu espaço pessoal, da vida que compartilhavam. Sergei não estava em casa e Ania decidiu esperar por ele para finalmente esclarecer as coisas. Quando ele voltou, ela mostrou tudo: cartas, transferências de dinheiro, mensagens. O marido empalideceu, mas em vez de oferecer apoio, começou a defender a mãe. "Ela só está preocupada. Não precisa fazer disso uma tragédia." A conversa se transformou em uma discussão acalorada, na qual Ania finalmente desabafou. Sergei ouviu, mas suas respostas se tornaram cada vez mais distantes. Por fim, ele disse algo que partiu o coração dela. "Talvez devêssemos passar um tempo separados para pensar melhor sobre as coisas." Ania estava parada no meio da sala, sentindo seu mundo desmoronar. Ela não esperava uma reviravolta dessas, mas naquele exato momento, uma nova força nasceu dentro dela. Ela percebeu que não podia mais permitir que sua vida fosse destruída. No entanto, verdadeiras descobertas estavam por vir, quando Ania começou a investigar mais a fundo e descobriu segredos que Helena Viktorovna vinha escondendo há anos. Esses segredos poderiam mudar tudo para sempre. Ania saiu do quarto, deixando Sergei sozinho com seus pensamentos, e naquele instante sentiu algo dentro de si finalmente se romper. A dor era aguda, mas ela se recusou a deixar que a destruísse. Em vez de lágrimas e desespero, surgiu uma determinação clara e fria. Ela se lembrou das palavras do livro da psicóloga familiar Helena Vorobiova, O Caminho para Si Mesma em Crises Familiares, no qual a autora falava da importância dos limites pessoais e da capacidade da mulher de defender sua dignidade, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra ela. Essas palavras lhe deram força. Ania percebeu, havia chegado a hora de parar de se acomodar e começar a viver para si mesma. No dia seguinte, ela arrumou suas coisas e foi morar com uma amiga, deixando uma breve carta para Sergei, pedindo que não a encontrasse até que ela estivesse pronta. Ao saber disso, sua sogra imediatamente começou a ligar para o filho, mas Ania já havia bloqueado todo o contacto. Pela primeira vez em meses, ela sentiu alívio. Os dias que antes eram repletos de ansiedade, agora se tornaram um espaço para si mesma. Ela marcou uma consulta com um especialista, começou a caminhar mais e retomou seus hobbies abandonados, desenhar e ler. Gradualmente, sua força retornou e, com ela, a sensação de seu próprio valor. Sergei tentou restabelecer contato, enviando mensagens, ligando de números desconhecidos, até mesmo visitando o amigo. Sua voz demonstrava remorso ao falar de seus erros e de quanta falta ela lhe fazia. Ania ouvia, mas demorava a responder. Ela percebia como a influência da mãe enfraquecia sem sua presença constante. Um dia,
Ele confessou que Helena Viktorovna vinha lhe contando histórias há anos, pintando Ania sob uma luz desfavorável, exagerando pequenos mal-entendidos e ocultando suas próprias manipulações. Essas conversas ajudaram Ania a finalmente fechar a porta para o passado. Enquanto isso, sua sogra não desistiu. Espalhou boatos entre conhecidos em comum sobre uma nora ingrata que abandonou o filho em um momento de necessidade. Mas Ania parou de dar atenção a esses rumores. Em vez disso, concentrou-se no trabalho e logo recebeu a promoção que tanto merecia. O dinheiro que antes ia para transferências secretas, agora estava com ela, e era usado para seu próprio desenvolvimento, cursos, novos projetos, pequenas alegrias. Ela começou a reencontrar amigos que não via há muito tempo e sentiu sua vida ganhar novas cores. Alguns meses depois, Sergei foi vê-la pessoalmente. Parecia abatido, com os olhos cansados. Mamãe exagerou, só percebi tarde demais, disse ele baixinho, sentada à sua frente em um pequeno café. Ania olhou para ele e não sentiu a mesma dor de antes. Havia apenas uma leve tristeza pelo que poderia ter sido. Ela contou a ele sobre suas descobertas, sobre como tolerou anos de interferência que estavam destruindo sua família. Sergei ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente. Admitiu que começara a impor limites à mãe, mas Ania já sabia que era tarde demais para ela. Não voltarei, Seriosa, respondeu ela calmamente. Aprendi a ser feliz sozinha, e você merece entender que o verdadeiro amor não exige uma luta constante contra forças externas. Ele tentou objetar, falando em uma segunda chance, mas Ania foi firme. O divórcio ocorreu sem problemas, sem dramas desnecessários. Ela não exigiu nada além do que lhe era devido, mas defendeu sua parte e sua dignidade. Helena Viktorovna continuou tentando influenciá-lo por meio de conhecidos em comum por um longo tempo, mas sua voz foi se tornando cada vez mais baixa. Com o passar do tempo, Ania realmente floresceu. Comprou um pequeno apartamento num bairro acolhedor, mobiliou-o ao seu gosto e começou a viajar pela Rússia, sozinha e com amigos. Conhecer novas pessoas trazia-lhe alegria e o seu trabalho dava-lhe uma sensação de realização. Um dia, conheceu um homem que a olhava com genuína admiração, sem tentar mudá-la ou dominá-la. Com ele, tudo era fácil e natural, sem as sombras do passado ou a interferência da família. Ania não teve pressa, mas sentia que a vida lhe estava a oferecer uma nova oportunidade para ser feliz. Com o tempo, sua sogra se afastou, concentrando-se na própria vida. Sergei também começou a mudar, mas seus caminhos se separaram para sempre. Ania às vezes pensava no passado com um leve sorriso. Ele lhe ensinara as coisas mais importantes, a se valorizar, a impor limites e a não permitir que ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas, destruísse seu espaço interior. Ela se tornou mais forte, mais sábia e mais livre. Hoje, Ania está em pé junto à janela de seu novo apartamento, olhando para as luzes da cidade e sentindo uma profunda gratidão. O que parecia ser o fim é, na verdade, o começo. Ela não busca mais aprovação externa. Sua felicidade agora vem de dentro. E essa é a coisa mais valiosa que ela encontrou depois de todas essas provações. A vida continua, repleta de novas oportunidades, e Ania está pronta para abraçá-las de coração aberto e com firme autoconfiança.